Fala galera, maravilha? Eu sou o Bob Nascimento, consultor financeiro, e no vídeo de hoje eu quero te explicar sobre uma dúvida comum: como escolher uma ação para a minha carteira de longo prazo. Fica nesse vídeo, pois ele vai te agregar. Antes de mais nada, peço que você se inscreva no canal, clique no sininho para ser avisado dos próximos vídeos e bora para a resenha. Nesse vídeo eu quero abordar contigo quais os primeiros passos para se tornar sócio de uma empresa e tê-la na carteira. Como que eu faço antes de apertar o botão e me tornar sócio. Caso você não saiba, a estratégia que eu sigo é a do buy and hold, ou seja, de comprar e segurar, a grosso modo dizendo, porém não é de forma simplista. Eu quero te explicar que não é comprar e largar, mas estudar antes de comprar e depois acompanhar aquela ação, aquela empresa com digamos, uma necessidade de acordo com o tamanho que aquela posição representa na tua carteira. Calma, eu vou te explicar por tópicos o que eu faço, eu diria que é o básico para você parar de sardinhar. Nicolas, coloca a foto de um monte de sardinha aí, por favor. Caso você não saiba o que é sardinhar, é um termo utilizado no mercado financeiro e significa que quando você é virgem de renda variável, você vai vacilar. E fato que você vai perder dinheiro. Você já viu como é um cardume de sardinha? Olha aqui, ó. Elas vão tudo para o mesmo lado. Sem entender por que vai todo mundo para o mesmo lado, e é aí que vem os tubarões e engole tudo numa bocada só. Então entende que existem os tubarões, ou as baleias do mercado financeiro, e existe a sardinhada que só toma decisão através do barulho que é feito em jornais, na mídia, na internet, por aí vai, sem estudar, somente através de ruído. Dito isso sobre a sardinhagem... Bob, você já foi sardinha? Lógico que eu fui, porra. Mas o que eu quero dizer é, aprenda com o que eu estou falando aqui, aprenda com o meu erro e não dê esses mega vacilos. Eu digo que você precisa entender o que a empresa faz e como ela obtém lucro. Essa é a primeira coisa que você deve entender. O que essa empresa faz? Como que ela obtém lucro? E aí a gente chega na seguinte análise. São dois tipos de análise que eu entendo como básica. Uma chama-se top-down, ou seja, de cima para baixo, onde verificamos as condições econômicas, as condições do país, a condição do setor, da indústria, e daí você toma a decisão. Exemplo, você definiu que economicamente o Brasil é a bola da vez. Depois você chegou à conclusão que com a alta da Selic atual, os bancos tendem a ser muito beneficiados e que é um setor perene, ou seja, que estará vivo e saudável nos próximos 10 anos. Daí fica faltando agora você avaliar as empresas desse setor, Itaú, Bradesco, Santander ou algum menor como o Banco Inter, e aí você avalia e vai direto ali para saber se essa empresa é saudável ou se ela vai compor. Claro que aqui eu não vou entrar nos pormenores, numa análise mais porrada, mas são os primeiros passos que eu estou te ensinando aqui. A outra análise chama-se bottom-up, que é o caminho contrário da top-down. É a análise que eu mais aprecio. Não que eu descarte a outra, mas esta é a que eu mais aprecio. E por que, Bob, você aprecia tanto essa? Porque o foco é total na empresa. O foco é total no ativo, entende? E por que eu prefiro isso? Pois eu acredito que acertar a empresa é mais importante do que acertar o ciclo econômico, a fase econômica ou o país. Entenda que empresas boas passarão por crises e mesmo nas crises elas lucrarão. Um grande exemplo é a Ambev, que nos últimos 10 anos, macroeconomicamente, ela não se beneficiou em nada, de verdade. Mas quanto que ela entregou de lucro? Acima de 10 bilhões de lucro. Outro caso de um setor complicadíssimo, que é o do varejo, devido às margens baixas e pandemia, mas tem se mostrado uma empresa de excelente gestão, é a Arezzo. Então o que eu quero dizer é, você pode definir quais setores você vai se expor, definir quais serão as suas empresas, e aí claro que você não vai ficar só nisso, mas isso fará com que você entenda melhor o que você está fazendo. Exemplo, pô, Bob, eu na minha carteira de ações eu vou me expor no setor
Financeiro, beleza, vou ter esses bancos aqui. Vou me expor no setor de energia, beleza, vou ter essas empresas de energia aqui. Beleza, vou me expor no setor do varejo, vou ter essas empresas aqui do varejo. Vou ter empresa de commodity, pô, vou ter Vale, vou ter Petrobras. Enfim, você consegue definir por percentual a tua carteira. E assim fica muito mais fácil de saber o quanto você vai aportar, quando você vai aportar. Outras dúvidas a serem consideradas são: o setor é complicado? Ou seja, tem uma margem baixa, facilidade de novos entrantes, ou é um setor que demanda de muito capital para entrar, fazendo com que seja uma barreira? Tem mais de 10 anos de resultado para você, de forma no médio prazo ou longo prazo, saber se a empresa ela é lucrativa, se ela cresceu? É uma empresa que passou por um processo de turnaround ou recuperação judicial, que aí a análise é de forma diferente? Então, entenda que todas essas leituras que você faz vão determinar qual o peso daquela ação dentro da tua carteira. Outra recomendação que eu te dou aqui, e é algo que eu também faço, é: você estudou, Falou, pô, eu quero ter na minha carteira, eu serei sócio. começa com uma pequena exposição e daí você vai acompanhando e aí sim você pode aumentar o tamanho do peso dela na tua carteira. Como acompanhar? 2 caminhos. Primeiro é se cadastrar no mailing de relações com investidores de cada empresa ou pagar uma empresa que faça isso e te dê todas essas informações mastigadas. Caso você não saiba, toda empresa tem um site de relação com os investidores. Ambev, Itaú, Bradesco, Lojas Renner, todas elas ali, se você digitar no Google, olha aqui, ó, vou colocar aqui para vocês. Coloca aí, Nicolas. Tá aqui, ó, é o site, você consegue colocar o teu e-mail ali e você define que todas as informações, todos os fatos relevantes a respeito daquela empresa você quer receber no teu e-mail. E aí você vai saber. Sabe aquelas notícias que você vê, por exemplo, no Infomoney? Essas notícias aqui nada mais são do que notícias tiradas desses fatos relevantes que todos nós temos acesso. Eu falei que você pode também pagar uma empresa para te dar isso de forma mastigada. Aqui eu vou fazer uma propaganda de um serviço que eu assino e eu acredito que é muito bom e que me ajuda demais nas minhas análises, que é o Fundamentei do Eduardo Cavalcante, que é um cara que tem uma estratégia muito similar à minha. Então eu pago para que eu tenha essas informações. Antes eu recebia uma porrada de e-mail lá na minha caixa de entrada. Caso você não saiba, toda empresa listada na bolsa deve divulgar os resultados a cada 3 meses. E no final do ano tem uma análise onde você enxerga como que foi o ano daquela empresa, já que existe uma sazonalidade dependendo do setor. Então, estas recomendações que eu te passei aqui servem como seus primeiros passos para analisar quais empresas fazem sentido para você se tornar sócio. Lembrando que estes passos são para quem vai investir no médio e longo prazo. E eu acredito que saber estas informações vai te ajudar muito nesse primeiro passo de falar: Nossa, tá muito mais palatável de escolher qual ação, o que a ação faz, como que ela ganha dinheiro e se ela é de um setor que é interessante para minha carteira. Então chegamos ao final deste vídeo, espero que eu tenha merecido o teu like. Caso tenha ficado alguma dúvida, por favor, escreva aqui e também compartilhe, me ajude a ajudar mais pessoas compartilhando esse vídeo com pessoas que têm interesse nesse tipo de conteúdo. Além disso, me siga lá também no Instagram, onde eu posto conteúdo diariamente. Maravilha? Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!